Na sociedade da informação, as representações sociais, através das multilinguagens, estabeleceram novas formas de comunicação e de construções simbólicas. A expansão dos fenômenos tecnológicos e digitais provocaram impactos profundos na transmissão das informações esportivas. De acordo com Mauro Betti, 1997, página 33, não é mais possível referir-se ao esporte contemporâneo sem associá-lo aos meios de comunicação de massa. A relação entre o esporte e as mídias pode ser observada ao compararmos as informações veiculadas nos históricos meios de comunicação impressos e no ciberespaço. Para Betti, 1997, o elemento primordial nesse processo de transformação foi a figura do espectador, caracterizado como um sujeito disposto a pagar para assistir determinada competição esportiva e, deste modo, financiar o mercado do esporte. Em meados do século XIX, o desenvolvimento dos meios de comunicação, tipográficos, ocorreu concomitantemente com o desembarque das modalidades esportivas no Brasil. As notícias esportivas da época não desfrutavam de um caderno ou de espaços específicos nos periódicos, estavam semeadas entre as notícias de política e literatura. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e com o apogeu do rádio, a partir de 1920, as informações esportivas deixaram de ser exclusividade da imprensa escrita. De acordo com Bahia, 1990, as características apresentadas pelas transmissões radiofônicas permitiram que as informações fossem propagadas em um menor espaço de tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, os meios de comunicação despertaram maior interesse da população ao abordar as temáticas esportivas, e o rádio foi utilizado como instrumento ideológico, reportando os discursos políticos. Durante a década de 70, os investimentos privados foram direcionados para os cadernos de esportes dos jornais impressos. O futebol, ao predominar na programação da mídia televisiva, atraía investimentos, impulsionava a propaganda e concretizava o marketing do fenômeno esporte durante a década de 80. A partir deste momento, identificamos uma relação simbiótica entre o futebol e as mídias. A relação dos torcedores com o esporte é modificada. Satuf, 2014, e o futebol estabelece uma relação de dependência com as estruturas midiáticas. Com o advento da internet, as relações entre o esporte e as mídias encontram no ciberespaço possibilidades de propagação imediata. QR Code, hiperlinks e elementos transmediáticos acessíveis nas telas das Smart TVs e dos smartphones. Ao investigarmos o fenômeno na perspectiva das mídias, ressaltamos que as pesquisas sobre futebol profissional, nas ciências humanas e sociais, apesar do gradativo aumento, deparam-se com restrições impostas pelos clubes de futebol, dificultando sua realização. Castellani, 2011. Desta maneira, ao recorrermos aos discursos oriundos das mídias, destacamos a importância da ética na construção do presente estudo. Leitão, 2019, página 38, destaca que a ética não pode se apresentar em oposição à moral, porque diz respeito à conduta e hábitos humanos. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi analisar, a partir das perspectivas de jornalistas esportivos, as concepções sobre o futebol predominantes no jornalismo esportivo impresso da cidade de Campinas, ESP, e os processos de veiculação das informações nos meios em que eles atuam. Torna-se relevante o aprofundamento sobre os impactos do aumento crescente da veiculação de informações esportivas no ciberespaço e a análise dos modos de apropriação das mídias, a partir das perspectivas de jornalistas esportivos da cidade de Campinas, SP, que estabelecem interações sociais com o fenômeno futebol. Os resultados sinalizam que as relações estabelecidas entre os jornalistas e o ambiente futebolístico são permeadas por elementos endereçados na ética e na moral. O profissionalismo da imprensa, dos dirigentes, dos jogadores e das empresas patrocinadoras proporcionam a isenção e a imparcialidade na veiculação das informações esportivas. O ciberespaço é um fenômeno presente e real na transmissão das informações futebolísticas, estabelecendo novas perspectivas de interação entre o futebol e as mídias. Futebol, jornalismo esportivo, impresso e ciberespaço, perspectivas midiáticas.
apresentado no 4º Simpósio de Futebol, Navi. Autores: professor mestrando Wilson Santos da Silva Júnior, professor Dr. Rafael Moreno Castellani e professor Dr. Arnaldo Cifuentes Leitão.